Olá a todos! Nessa videoaula nós vamos estudar o Teorema do Valor Médio. Então, uma das grandes aplicações desse teorema que nós vamos estudar nessa videoaula é que nós podemos criar uma relação de igualdade entre a f e a sua derivada sem precisar colocar limite. E ela também possui algumas interpretações físicas interessantes. Mas antes de chegar no Teorema do Valor Médio, vamos apresentar um outro teorema, que é o Teorema de Rolo, que diz o seguinte: seja f uma função cujo domínio é um intervalo fechado e vai em R, e essa função é uma função contínua. Então aqui eu já vou marcar um plano cartesiano para a gente começar a conversa. E o que acontece? Essa função ela tem que ser contínua no intervalo fechado AB, derivável no intervalo aberto AB, e eu tenho que supor que o seguinte: f de A é igual a f de B. Se eu supor isso, e essas informações anteriores, então existe um C no intervalo aberto, tal que o f' de C é igual a zero. Então eu vou marcar aqui, por exemplo, para facilitar a visualização, um número A. Vou colocar aqui meu número B. E aí eu estou supondo que f de A é igual a f de B. Então, nesse caso, digamos que o f de A e o f de B sejam justamente esse cara aqui. O que acontece? Como a função ela é contínua, ela tem que o gráfico dessa função tem que ser desenhado sem tirar a caneta do papel. O que eu estou afirmando, partindo do suposto que a função é derivável, que vai existir um C aqui, de tal modo que o f' de C é igual a zero. Então, eu vou fazer um desenho aqui genérico, por exemplo, algo desse tipo aqui. E aí, nesse caso, o nosso C seria justamente esse cara. Por quê? Porque aí a derivada daria zero, que é a inclinação da reta tangente dá zero. Só que assim, o que o teorema de Rolo está afirmando é que vai existir pelo menos um C. Ele não diz que esse C que eu acabei desenhando é único. O que eu estou querendo dizer com isso? Nada impede do desenho da minha função ter essa cara aqui, por exemplo. E aí, nesse caso, nós teríamos dois valores de C. Um C1 aqui e um C2 aqui. Então, é importante ressaltar isso. Então, vamos para uma demonstração do teorema de Rolo. Só que para fazermos a demonstração do teorema, nós vamos dividir em casos. Então, vamos lá. Então, vamos demonstrar esse teorema. O primeiro caso que nós vamos considerar, colocar assim, é se f de x for constante, ou seja, se f de x for igual a para todo x pertencente a um intervalo fechado de A até B. Nesse caso, isso vai implicar que o f' de x é igual a zero para todo x pertencente ao intervalo fechado de A até B. E aí, nesse caso, o nosso C seria qualquer número no intervalo aberto de A até B. Então, se a função for uma função constante, está tudo certo. Agora, existem outros dois possíveis casos, que aí eu vou precisar mais uma vez do nosso desenho aqui. Então, vou marcar o plano cartesiano. Vou marcar aqui também o intervalo fechado A, B, f de A, f de B. Então, o primeiro caso que nós estudamos foi justamente o caso onde f de A é igual a f de B. O próximo caso que nós vamos estudar vai ser o seguinte: eu vou supor que a função ela cresce em algum momento. Ou seja, qual é o próximo caso que nós vamos estudar? Vamos estudar que existe um x pertencente ao intervalo aberto, de A até B, tal que f de A seja menor do que f de x. E aí, nesse caso, menor estrito. Eu vou precisar apenas de um único x, eu não preciso de outros. Tanto é que eu vou até fixar esse x como um x0. Então, digamos que exista um x0 pertencente ao intervalo aberto de A até B, de tal modo que o f de x0 esteja por cima desse pontilhado. Ou seja, o f de x0 é maior do que o f de A. O que acontece? Como ele é maior e f de A é igual a f de B, então um momento ele sobe e outro momento ele vai descer.
que nós podemos considerar aqui? Pelo teorema do valor extremo, porque a nossa função ela é uma função contínua, então pelo teorema do valor extremo, existe um máximo absoluto df em um intervalo fechado de A até B. Na verdade, esse teorema diz mais coisas, né? Ele diz que existe um máximo absoluto e existe um mínimo absoluto. Só que aqui eu vou usar só o máximo. E aí observe o seguinte, eu sei que a minha função f, ela possui um máximo absoluto. O que eu, além disso, eu já sei é que nem o f de A, nem, vou colocar assim, nem f de A, nem f de B, nem f de A, nem f de B, são valores máximos absolutos. Por que que não são valores máximos absolutos? Porque eu estou supondo que f de x é maior do que f de A. Como f de A é igual a f de B, logo f de x é maior do que f de B. Ou f de x0, né, no caso. Então, nem f de A nem f de B são valores máximos absolutos. Vírgula. Então, o máximo absoluto, e aqui quando eu digo máximo absoluto, eu estou querendo olhar para o domínio, o máximo absoluto de f é um número C pertencente ao intervalo aberto de A até B. Ou seja, o valor máximo absoluto é o nosso f de C. Como a função, como f é derivável em um intervalo aberto de A até B, o que isso quer dizer? Como eu sei que a função f ela possui derivado no intervalo aberto de A até B, então eu sei que esse máximo absoluto ele tem que ser um topo de montanha. Porque a gente até viu no teorema de Fermat. Se você tem um ponto onde ele é máximo absoluto e ele possui derivada, então pelo teorema de Fermat, f' de C tem que ser igual a zero. Portanto, nós demonstramos o resultado para esse caso, aonde a gente está supondo que existe um x0 de tal modo que o f de x0 seja maior do que f de A. Agora, o terceiro caso seria o caso onde a sua função está decrescendo. Então, vamos marcar aqui, por exemplo, assim. E aí a gente pode considerar o terceiro caso análogo, que é o seguinte. Então, o caso onde exista um x0 pertencente ao intervalo aberto de A até B, tal que agora que o f de x0 que não seja mais maior, que seja menor do que o f de A, é análogo ao caso anterior. E aí, nesse caso, é só você trocar o máximo pelo mínimo, análogo ao caso anterior. Vou coçar aqui. Então a gente demonstrou o teorema de Rowley, que diz justamente isso. Se a sua função vai crescer em algum momento, e você vai ter que ligar os pontos, uma hora que você subiu, você vai ter que descer. Ou, se você desceu, em algum momento você vai ter que subir. Com isso, a gente pode fazer algumas aplicações interessantes. Como, por exemplo, vamos mostrar que essa equação, x ao cubo menos 15x mais c, e aí esse c é qualquer número real, independente do valor de c, esse problema vai ter no máximo uma raiz no intervalo de menos 2 a 2. Ou seja, mesmo que você faça c igual a 0, c igual a 1, c igual a 5, c igual a menos 10, essa expressão vai ter no máximo uma raiz no intervalo. Pode ter nenhum, pode ter um. Agora, duas raízes não vai admitir. Então, é justamente essa estratégia para resolvermos esse exercício. Vamos supor que
Primeiramente, eu vou chamar essa função aqui, vou chamar de f de x. Então, vamos supor que f de x possua duas raízes. E aí, quando eu falo duas raízes, são raízes distintas, por favor. Duas raízes x1, x2, aonde x1 é menor do que x2. Então, o que nós já sabemos dessa função f? F de x1 igual a zero, que é igual a f de x2. Sabemos que f é derivável, ou seja, ela é derivável em todos os valores do seu domínio. E o que a gente precisa, além disso, né, porque o x1 e x2 eles devem fazer parte do intervalo de menos 2 a 2, então eu tenho que colocar aqui maior ou igual a menos 2, menor ou igual a 2, que eu preciso que esteja dentro do intervalo. Então, como f é derivável, logo ela é contínua. Logo, contínua. Pelo teorema de Rolo, pelo teorema de Rolo, existe um número C pertencente ao intervalo aberto de x1 a x2, tal que f' de C seja igual a zero. Professor, não entendi o que você está fazendo. Vamos desenhar aqui para entendermos melhor. Então aqui eu vou desenhar um plano cartesiano. E digamos que o nosso x1 seja esse camarada aqui e o x2 seja esse camarada aqui. E aí f de x1 dando zero e f de x2 dando zero quer dizer que esses pontos fazem parte do gráfico da nossa função. E aí o teorema de Rolo diz o quê? E em algum momento a derivada dá zero. E esse momento eu estou chamando de C. Então, por aqui, nessa afirmação número 1, eu estou dizendo que existe um C tal que o f' de C é igual a zero. Guarda essa informação. Quem é f de x mesmo? X ao cubo menos 15x mais C. Então eu vou até anotar aqui. Ó. F de x é igual a x ao cubo menos 15x mais C. Deixa eu só ver se é isso mesmo. X ao cubo menos 15x mais C. Esse C aqui, pessoal, não é o mesmo C daqui. Então eu vou até mudar a caligrafia desse C aqui só para enfatizar. Já que algumas pessoas acham que essa letra é letra E, mas dentro da minha caligrafia webtoniana, essa é a letra C, só que de outro jeito. Mas, brincadeiras à parte, vamos calcular agora o f' de x. O f' de x vai dar 3x ao quadrado menos 15. Lembrando que a derivada da constante é zero. Se você coloca o 3 em evidência, o que acontece? Isso aqui vai ficar x ao quadrado menos 5. Agora vamos pensar um pouco. Quais são os valores de x aonde o f' de x dá zero? Então, se f' de x é igual a zero, então 3x aqui, x ao quadrado menos 5 tem que ser igual a zero. As possíveis raízes para esse problema é x aqui, quadrado menos 5 ser igual a zero. Indo um pouco mais rápido nas contas, isso quer dizer que x tem que ser igual a mais ou menos raiz de 5. Porém, nem mais nem o menos raiz de 5, porque aí no caso vai dar 2, alguns quebrados, nenhum deles pertence ao intervalo fechado de menos 2 a 2. E lembre-se, o problema dizia o quê? Que tem que ter alguém, tem que ter no máximo uma raiz no intervalo de menos 2 a 2. E aí o que acontece? Isso implica que o f' de x ele é diferente de zero para todo x no intervalo fechado de menos 2 a 2. Por quê? Porque os únicos valores de x onde eu tornava essa expressão igual a zero estão fora desse intervalo. Só que observe que interessante.
quando você compara essa afirmação aqui, essa afirmação número 2, com a afirmação número 1. A afirmação número 1 diz que o nosso C ele pertence ao intervalo de x1 a x2, e o x1 e x2, por consequente, pertencem ao intervalo de -2 a 2. Então você está dizendo aqui na equação número 1 que existe um C no intervalo de -2 a 2, de tal modo que a derivada dá zero. Só que aqui nessa conta, você está concluindo que a derivada nunca é zero quando x está no intervalo de -2 a 2. Isso gera uma contradição. Ou seja, tem algo que eu estou supondo. Só escrever aqui. Contradição. Então tem algo que eu estou supondo verdadeiro que na verdade é falso. Bem, essa conclusão é verdadeira porque já demonstramos derivadas de polinômio. Isso aqui é um estudo que já está bem estabelecido. O que na verdade foi uma contradição, ou seja, o que eu estava supondo verdadeiro, mas na verdade é falso, é supor que existem duas raízes distintas dentro desse intervalo. Ou seja, não pode existir duas raízes nesse intervalo. Então, contradição. Portanto, não podemos ter duas raízes df em -2 até 2. Logo, a quantidade de raízes de f nesse intervalo tem que ser no máximo 1. Porque se não pode ser nem 2, não pode ser 3, não pode ser 4, não pode ser 5, porque não pode ter duas raízes. Não pode ter pelo menos duas, né? A gente acabou concluindo isso. Porque se você tiver 5 raízes, pega duas raízes aqui e você vai chegar nessa contradição. Então, ela vai ter que ter, no máximo, uma raiz. Então, isso implica f tem, no máximo, uma raiz no intervalo de -2 a 2. E é um fato super interessante. Então, é uma técnica interessante de vocês de se relacionar, por exemplo, eu quero mostrar que tenha no máximo tantas raízes. Então, teorema de Rowley é uma boa pedida, vamos colocar aqui colocar assim para fazermos aplicações. Agora sim, nós vamos para o teorema do valor médio. E o teorema do valor médio, ele na verdade, ele é uma generalização do teorema de Rowley. Olha o enunciado. Seja f uma função cujo domínio é um intervalo fechado, derivável em um intervalo aberto a b e contínua no intervalo fechado de a até b. Se vocês olharem lá no teorema de Rowley, até aqui o enunciado está igualzinho. Qual é a diferença? Que lá no teorema de Rowley, eu precisava supor que o f de a é igual a f de b. Aqui eu não preciso. Só que é claro que a tese vai mudar. Então, existe um C, de tal modo que o f' de C possui esse valor. Pode parecer algo estranho, né? Como é que eu vou entender essa relação? Então, nós vamos fazer um desenho aqui para entendermos isso. Vamos lá. Digamos que o nosso A esteja aqui, o nosso B esteja aqui. Então, nesse caso, como o f de A não precisa ser igual a f de B, vou colocar dessa maneira. E aí, observe o seguinte. Como f é uma função derivável e ela é uma função contínua, na verdade, como ela é uma função contínua, eu vou desenhar sem tirar o lápis do papel. Se bem que aqui é da mesa digitalizadora. Mas vocês entenderam o que eu quis dizer. E aí eu vou fazer um desenho aqui, genérico aqui, só para a gente brincar um pouco. Digamos assim. O que o teorema está dizendo? Olha para os pontos que ligam, olham para o segmento de reta que liga os dois pontos. Bem, dados os dois pontos, você tem uma equação de uma reta e a gente consegue descrever a inclinação dessa reta. A inclinação dessa reta, que passa por esses dois pontos, eu vou chamar de m, e a gente sabe calcular esse valor de m. É simplesmente a variação dos y, ou seja, f de b menos f de a, sobre a variação do x. No caso, perdão, b menos a. Delta y sobre delta x. Te dá a inclinação da reta, do segmento de reta laranja. E aí o que eu estou dizendo? Que existe algum c, que aí nesse meu desenho poderia ser, por exemplo, esse cara aqui e esse cara aqui.
mas vou destacar para esse aqui que tanto faz. Existe um C1, vou colocar aqui, de tal modo que a inclinação da reta tangente ao gráfico que passa por esse ponto aqui, ela é a mesma inclinação da reta laranja. Ou seja, que essa reta azul é paralela à reta laranja. E aí, como eu disse, nesse meu desenho, nós temos dois valores de C que cumprem essa propriedade. Então, o teorema do valor médio, por que eu disse anteriormente que ele é a generalização do teorema de Rowley? Porque no caso particular, onde f de B e f de A representam o mesmo número, aí um número menos ele mesmo dá zero. E aí o f' de C dá zero. Agora, como demonstrar o teorema do valor médio? Então, eu vou repetir o desenho para entendermos a demonstração. E aí já deu para perceber que nós vamos ter que fazer uma comparação entre a reta que passa pelos dois pontos e o gráfico da função f. Então eu vou marcar aqui o meu A, vou marcar aqui o meu B. Vamos, para fins didáticos, imaginar que o f de A é menor do que f de B, mas a demonstração é análoga se for o contrário. Então eu vou marcar aqui a reta que passa por esses dois pontos. Então, só para eu não ter muito trabalho aqui, deixa eu deslocar esse ponto para cá. Pronto. Então, digamos que nós temos a reta que passa por esses dois pontos. Eu já vou aproveitar e descrever como é que é a equação dessa reta, né? E aí a gente vai... Eu vou precisar dessa informação. Deixa eu chamar essa reta provisoriamente de g de x. Essa reta que está em laranja. Bem, como vai ser uma reta que passa por esses dois pontos, esse ponto é A, f de A e esse ponto é B, f de B, toda reta é da forma AX mais B, certo? Onde o A é o MX mais B, onde esse M é a inclinação da nossa reta tangente. Então, a equação da reta laranja seria o quê? A inclinação da reta, que aí nesse caso, f de B menos f de A sobre B menos A, é a inclinação da reta vezes x mais um b, né? Vamos colocar assim, que não é o mesmo b daqui. O que eu vou fazer? Se eu troco o x, vamos pensar um pouco. Se eu troco o x por... Perdão, deixa eu mudar aqui a demonstração, porque eu quero usar a seguinte fórmula. Deixa eu só ajustar aqui. Eu quero usar aquela fórmula clássica que é y igual a y0 mais a inclinação da reta x menos x0. Deixa eu modificar para esse formato. Esse A aqui, na verdade, seria o nosso M. E aí, esse M está correspondendo exatamente a esse valor aqui. Então, o que eu vou fazer? M vezes x menos x0, e aí o nosso x0 é o A, mais o y0 é o f de A. Pronto, agora sim ficou melhor. Deu um pequeno bug aí na minha mente, mas já reestabelecemos. Então, vamos considerar essa minha função g dessa maneira. Um número vezes x menos a mais um número. Esse g de x representa justamente a reta que passa por esses dois pontos. Tá, professor, e daí? Agora, vamos considerar a nossa função f. Digamos que a nossa função f tem essa característica aqui. E eu quero, fixado um x, eu quero medir essa altura aqui que está em azul. Então, vão existir aqui valores de tal modo que esse segmento, vamos dizer assim, vai estar posto de tal maneira que o verde vai estar acima do laranja, em outros momentos o laranja vai estar acima do verde. Então, eu quero comparar essa altura. E eu vou chamar essa função de h de x. Como é que eu vou descrever o h de x? É só pegar o verde menos o laranja. E aí, se porventura o h for negativo, quer dizer que o laranja está por cima do verde. Então, vamos considerar essa função h de x. Então, vamos considerar h de x sendo justamente a nossa f de x, que é o verde, menos o laranja, que é a g. Já vou colocar a fórmula direto, né? f de b menos f de a sobre b menos a, multiplicado por x menos a. Aqui eu vou precisar colocar um colchete, né? Porque esse sinal de menos vai distribuir tanto essa parcela quanto do f de a, né? Então, só para fins didáticos. Então, quando eu faço h de x sendo verde menos o laranja, no fundo, eu estou querendo ver, quero demonstrar o seguinte, que existe algum c no intervalo fechado de a até b,
de tal modo que o H' de C é igual a zero. Porque aí o que acontece? Eu estou querendo mostrar que a inclinação da reta verde vai ser igual à inclinação da reta laranja. Porque a derivada de H vai medir o quê? A inclinação da reta verde menos a inclinação da reta laranja. E aí se eu mostro que esse cara existe um C onde dá zero, teorema demonstrado. Só que o que a gente sabe da nossa função H? Primeiro, H atende... Não vou nem escrever assim. H é contínua em AB. Por que H é contínua em AB? Porque F é contínua no intervalo fechado AB e essa função G ela é contínua em todos os valores do domínio. Logo, H é contínua no intervalo fechado de A até B. H é derivável no intervalo aberto. O argumento é análogo, né? Porque F é derivável e essa função aqui é derivável. E aí, no caso, vai ser derivável no intervalo aberto de A até B. E agora, olha que interessante. H, quanto que mede H de A? H de A, quando você troca o x por A, o que vai acontecer? Aqui vai zerar essa parcela, vai ficar, trocou o x por A, f de A menos f de A, zerou. Então H de A é igual a zero. Quanto que é H de B? Vamos trocar agora o x por B. Quando você troca o x por B, B menos A cancela com B menos A, vai ficar f de B menos f de A mais f de A, só estou olhando dentro do colchete. E aí o menos f de A corta com o mais f de A, aqui só sobra o f de B. Você trocou x por B. F de B menos f de B dá zero. Ou seja, H de B dá zero. Estamos no teorema de Rolo. E a gente já demonstrou o teorema de Rolo. Então, pelo teorema de Rolo, existe um C no intervalo aberto de A até B, tal que derivada de H em C é igual a zero. Ou seja, o H' de C é igual a zero. Mas quanto que é H' de C? Aliás, quanto que é o H', né? Vamos começar primeiro a calcular quanto que é H' de X. Ficou estranha essa expressão, mas tudo bem. Então vamos derivar essa função. Aqui vai ficar derivada de f, f' de x. Menos, vou abrir um colchete. Agora a derivada dessa função. Derivada de f de a, como está constante, é zero. Aqui na hora de aplicar a distributiva, derivada a vezes essa expressão vai dar zero. Derivada de um número vezes x dá o próprio número. E, ó, pensa esse número como m. E você está enxergando aqui é um mx menos ma mais f de a. E aí a derivada vai dar, a derivada de m vezes x vai dar o m. Ou seja, vai dar esse número aqui puro. F de b menos f de a sobre b menos a. E olha que interessante. Se h' de x é essa expressão, h' de c igual a zero, implica que f' de c menos esse troço, f de b menos f de a sobre, isso é um a, sobre b menos a, isso tem que ser igual a zero. Agora é só passar para o outro lado somando, nós vamos concluir que f' de c é igual a f de b menos f de a sobre b menos a. E está demonstrado o teorema do valor médio. Bem, aplicações sobre o teorema do valor médio. Às vezes, você pode exigir algumas propriedades de funções e tentar descrevê-la. Só que a gente tem que tomar um certo cuidado para isso. Será que existe, por exemplo, alguma função f? E aqui estou supondo derivável em todo domínio, tá? De tal modo que o f de 0 é igual a menos 1, o f de 2 é igual a 4 e o f' de x é menor ou igual a 2? Será que isso acontece? Vamos pensar um pouco. Então, nesse caso, o nosso A aqui a gente pode pensar igual a 0, o nosso B a gente pode pensar igual a 2. Então, o número f de B
menos f de A sobre B menos A vai ser igual a... Quanto que é f de B? 4. Menos. Quanto que é o f de A? Menos 1. Então, com menos vai dar mais 1. B menos A. Então, 2 menos 0 dá 2. Isso aqui vai dar 5 sobre 2. Olha, se você está supondo que a sua função ela é derivável, tudo certinho, a gente sabe pelo teorema do valor médio que vai existir um C, tem que existir um C, pertencente, nesse caso, ao intervalo de A até B, que seria de 0 até 2, tal que o f' de C seja exatamente igual a 5 sobre 2. 5 sobre 2 é um número estritamente maior do que 2. Então você está dizendo o seguinte, ó, ao você admitir que existe uma função derivável que atenda todas essas condições aqui que eu estou colocando em rosa, ela não pode acontecer do f' de x ser menor ou igual a 2 para todo x. Por quê? Porque essa hipótese rosa já te permite concluir que alguém vai ser maior do que 2. Mais precisamente, alguém tem que ser igual a 5 sobre 2. Logo, não vou escrever aqui, logo, não existe uma função que cumpra essa condição posta. Uma das aplicações do teorema do valor médio são exercícios que envolvem essa característica. Uma outra aplicação do teorema do valor médio é esse resultado que é super interessante. A gente já sabe que derivadas, só ajeitar meu microfone, que derivadas de funções constantes dá igual a zero. Derivada da constante é igual a zero. Será que existem outras funções onde a derivada também é zero? E a resposta é, se você supõe que f' de x é igual a zero para todo x no intervalo aberto de A até B, então f tem que ser constante no intervalo aberto de A até B. Por que isso? Vamos pensar um pouco. Considere, vamos colocar assim, x1 e x2, x1 da seguinte maneira, né? A menor do que x1, menor do que x2, menor do que b. O teorema do valor médio... e considere isso onde x1 e x2 são quaisquer elementos do intervalo aberto de A até B. Quaisquer, claro, desde que um seja menor do que o outro. Então, quaisquer em AB. E aí, o que acontece? Pelo teorema do valor médio, existe um C. Existe um C pertencente ao intervalo aberto de x1 a x2, tal que f' de C vai ser igual a f de x2 menos f de x1 sobre x2 menos x1. Só que se f' de x é igual a zero para todo x no intervalo AB, e esse C está contido no intervalo de A até B, porque a gente já pegou a gente pegou o intervalo AB, a gente montou um outro intervalo dentro do intervalo. Logo, se o C está dentro desse intervalo menor, logo ele vai estar dentro do intervalo, ele vai pertencer a um elemento do intervalo maior. Só que aí, nesse caso, então por hipótese, esse f' de C é igual a zero. Para esse cara ser igual a zero, e você sabe que o denominador não é zero, isso força essa diferença ser igual a zero. Ou seja, isso força f de x1 ser igual a f de x2. Então, para quaisquer x1 e x2 que você toma dentro do intervalo aberto de A até B, f de x1 sempre vai ser igual a f de x2. Então, se você supor, o que acontece? Ao supor que f não é constante, você está supondo que existem x1
e x2 pertencente ao intervalo aberto de A até B, tal que, por exemplo, f de x1 seja maior do que o f de x2. Ou ao contrário, tanto faz. Que não ocorre. Por que não ocorre? Porque a gente acabou de concluir que qualquer x1 e x2 que você toma no intervalo aberto de A até B, f de x1 tem que ser igual a f de x2. Ou seja, se você supor que a função não seja constante, você vai chegar numa contradição. Porque você vai concluir que f de x1 é maior do que f de x2, mas na verdade são iguais. Isso implica que f é constante. Ou seja, se você tem uma função f, onde a derivada dá zero para todo x no intervalo, então a função ela é constante nesse intervalo. Uma excelente aplicação do teorema do valor médio. Uma outra excelente aplicação do teorema do valor médio, que na verdade é uma consequência do teorema anterior, é que se a derivada de duas funções são iguais, por exemplo, derivada de x ao quadrado, derivada de x ao quadrado, eu sei que é igual a 2x. Existe alguma outra função cuja sua derivada dá 2x? Sim. A gente pode pensar, por exemplo, no x ao quadrado mais 5. A derivada dessa função também dá 2x. Mas será que existem, além do x ao quadrado mais constante, será que existem outras funções cuja derivada também dá 2x? E esse corolário, esse teorema, está dizendo que não. Ou seja, que sempre quando você tiver duas funções que possuem a mesma derivada, então uma, na verdade, é igual a outra mais uma constante. E o porquê que isso é um fato? Vamos pensar no seguinte. Vamos considerar h de x justamente a f de x menos g de x. Então, h de linha de x é igual a f' de x menos g' de x. E aí, por hipótese, h' de x. Bem, como esses caras são iguais para todo x no intervalo aberto, isso aqui vai dar zero para todo x. Isso implica que h de x é uma constante. Vamos chamar essa constante de constante c. Troca o h de x, então, por c. Vai ter que ser igual a f de x menos g de x e voilá. Então, aqui eu acabei trocando a ordem, mas tudo bem. Então aqui eu não troquei não. Porque você passa o g de x para o outro lado somando, então você vai concluir que f de x é igual a g de x mais c. E voilá. Outra aplicação muito relevante do teorema do valor médio. Outro exercício muito interessante do teorema do valor médio é esse aí do ponto fixo. Então, vai ficar como um desafio para vocês tentarem resolver esse problema. Então, coloquem nos comentários se vocês conseguiram resolver, conseguiram trabalhar nessas questões. Eu pretendo fazer um outro vídeo resolvendo essa questão como uma das aplicações do teorema do valor médio. Então, qualquer coisa, printem a tela, pausem o vídeo para tentar resolver. E se eu lembrar, e quando eu for resolver esse vídeo, eu vou colocar na descrição o link para a resolução desse exemplo. O que eu gostaria de destacar, vamos dizer assim, é qual é o nosso próximo passo. É pegar todos esses conhecimentos que nós acabamos de adquirir sobre derivadas e aplicar isso em gráficos. Então, como vamos esboçar gráficos de funções usando derivadas? Então, eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Espero que vocês tenham curtido. Peço que deem feedbacks. E até a próxima.